Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 5. Atenção, as vozes nos chamam. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje chegamos ao capítulo 5 de Provérbios. E Salomão segue nos preparando, mas agora acende um alerta. Nem toda voz que chama o nosso nome vem de Deus. Ele nos mostra o perigo da sedução do pecado e que muitas vezes se apresenta com palavras suaves e atraentes, mas que no final podem levar à destruição. E se esse é o seu primeiro episódio que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. A gente já refletiu sobre os 4 primeiros capítulos. Aproveite os links abaixo para caminhar conosco desde o início. Vamos à leitura? Hoje eu vou começar, hein, pessoal? Provérbios capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel. Afiada como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos, e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e os outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a tua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá, por falta de disciplina, andará cambaleando, por causa da sua insensatez. Esse capítulo é como um pedido de Deus para que sejamos vigilantes. A sedução do erro é real e muitas vezes vem disfarçada de doçura. E Salomão não economiza as palavras para nos alertar sobre o perigo de nos afastarmos dos princípios que Deus nos ensinou. E tem um versículo aí que é muito forte, hein, pessoal? O Provérbios, capítulo 5, nós estamos lendo.
Repare no versículo 21, que diz: O Senhor vê claramente o que o homem faz, examinando cada caminho que ele percorre. Deus não apenas vê, mas ele se importa com os caminhos que escolhemos trilhar. Esse capítulo, ele me faz refletir sobre a importância da integridade e não só fugir do perigo do pecado visível. Manter o coração limpo diante de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. E tem gente que acha assim, né? Ah, ninguém tá vendo, né? Então podem agir de qualquer maneira. Mas Deus, ele vê tudo. E não para nos acusar, mas para chamar de volta ao caminho da vida. E isso é o que eu mais vejo, sabe, Renato? Porque é aquilo assim, eu vi várias pessoas já dizendo assim, mas a ocasião faz o ladrão. Tava aqui, a carne é fraca. Você já ouviu as pessoas falarem isso? Bastante. E isso, na verdade, é um jeito, né, que o diabo usa para mostrar que você é um fraco, né? Que a gente não consegue ser forte contra o pecado, da tentação, do dia a dia. E também, você já ouviu as pessoas falando assim, mas o diabo é um homem vermelho, chifrudo, feio. O pessoal acha que o diabo é assustador, né? Aparentemente. Mas ele, como diz a Bíblia mesmo, né? Ele era um anjo de luz. Então, pessoal, bora para a pergunta do dia? Bora lá. Vamos deixar essa reflexão para você. A pergunta é: tenho vigiado minhas escolhas e estou atento às vozes que tentam me afastar da sabedoria de Deus? Boa pergunta. E que hoje a gente se lembre que a verdadeira liberdade está em escolher o caminho que leva à vida e não cair nas armadilhas do engano. E o desafio do dia? Chegou a hora do desafio do dia. Bom, o desafio do dia é assim, para você pensar. Afaste-se de uma influência que você sabe que não te aproxima de Deus. Parece fácil, né? Mas, como a gente disse, aquilo que nos influencia, que nos afasta de Deus, não é vermelho, não tem chifre, não tem capa. Tá sempre disfarçado de uma coisa boa, de uma coisa que vicia, de uma coisa que faz você ficar ali horas e horas. Aquilo que realmente toma o seu coração. Então, o que tem te influenciado e o que tem te afastado de Deus ao invés de te aproximar, né? Pode ser uma rede social, uma conversa, né? Que você fez uma amizade aí, você fica o tempo todo com essa pessoa no WhatsApp, uma conversa às vezes com um desconhecido numa rede social, ou até um pensamento recorrente, porque a gente tem pensamentos sabotadores, né? Às vezes aquele pensamento que te aprisiona. Então, o desafio de hoje é para você se afastar de alguma dessas influências, né? E eu gostaria de fazer, né, uma oração com vocês hoje. Eu gostaria que vocês, se possível, né, não sei onde que você está ouvindo esse podcast hoje, mas se você puder fechar os seus olhos ou colocar a mão no seu coração, até um momento seu, né? Se puder ir para algum lugar aí que você possa estar reservado. Mas eu gostaria que você repetisse comigo. Pode ser, Renata? A gente faz aqui uma oração? Você Pode topa? ser. Então vamos lá. Senhor, me ajude a reconhecer me ajude a reconhecer o que tenta me afastar de ti. o que tenta me afastar de ti. Me dê forças Me dê forças para fechar as portas para fechar as portas para aquilo que não vem de ti. para aquilo que não vem de ti. E enche o meu coração E enche o meu coração com o desejo de te ouvir mais. com o desejo de te ouvir mais. Que a tua voz Que a tua voz seja sempre a mais forte em minha vida seja sempre a mais forte em minha vida e nos meus e pensamentos. nos meus pensamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quis fazer essa oração porque às vezes a gente não sabe, né, o que está
influenciando a gente. Às vezes a gente tá lá inocente, né? Como o Renato até comentou, é uma coisa ali que te encanta, né? Então, pra gente fazer essa oração, sabe? Pedir para Deus mostrar pra gente o que tem afastado a gente de Deus, né? E por isso que eu quis deixar essa oração. Se você não puder fazer essa oração agora, se você puder ouvir novamente, né, esse podcast depois em casa, no ambiente que você possa fazer essa oração, mas que esteja com essa oração em mente, para a gente encerrar o dia de hoje. Amém? Amém. E sabe o que às vezes fica difícil para algumas pessoas? É se afastar. Às vezes a gente se envolve tanto com alguma coisa, né? Com uma amizade. E isso acaba sendo difícil a gente se afastar. Ou a gente também não quer. Mas eu vou dar uma dica agora para quem está ouvindo. Né? Se isso está te fazendo mal, substitui, né? Quando você puder, né? Por algo que alimenta a sua fé. Pode ser, né, uma música, uma oração, né? Pode ser o podcast, né, que a gente está fazendo. Pode ser. Né? Que seja uma coisa boa para você. Então, se você está com dificuldade em se afastar daquilo que está te afastando de Deus, né? Comece aos poucos, né? Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai, né, se afastar, mas começa, né, ouvindo um louvor, fazendo uma oração, né, ouvindo alguma coisa que vai te deixar mais perto de Deus, né? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Verdade, boas dicas, porque o tempo ocioso é a pior coisa. Verdade. E se esse episódio falou ao seu coração, compartilha com alguém que também precisa desse alerta do amor de Deus. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Então, paz seja convosco. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Podcast. Muito obrigado, podcast, Muito obrigado. por ouvir ao podcast.